Medicine é um movimento internacional que está começando aqui no Brasil. Ela basicamente tem 4 pilares essenciais. Um dos pilares, efetivamente, é o tempo, a valorização do tempo na prática médica. Um segundo pilar é o relacionamento médico-paciente como o fulcro da prática médica. Eu poderia ampliar um pouquinho, falar a respeito do relacionamento do profissional de saúde com o paciente. Compartilhamento de decisões como uma outra questão essencial para uma boa prática. E o uso cuidadoso, ponderado, cauteloso da tecnologia na prática médica. Tanto a tecnologia diagnóstica quanto os procedimentos terapêuticos. A Slow Medicine, ou a gente convencionou chamar de medicina sem pressa, ela é um resgate de uma prática médica mais tradicional. É um resgate daquilo que a gente aprendeu nos bancos da faculdade. Uma consulta médica, e a prática médica vai muito além da consulta, mas uma consulta médica ela tem questões que deveriam ser rigorosamente observadas, que é a conversa com o paciente, onde você se inteira a respeito da história dele, da doença dele, o exame clínico, para que a partir daí você possa efetivamente ponderar uma hipótese diagnóstica e a partir da hipótese diagnóstica ver se existe necessidade de exames complementares ou não. Às vezes eles são necessários, outras vezes não. E a partir de um diagnóstico você vai determinar uma conduta clínica, que pode ser a prescrição de um medicamento, a orientação de uma solicitação de um exame, pode ser basicamente uma orientação no sentido de uma mudança de hábito de vida, ou uma coisa que é uma parte essencial da prática médica que está sendo um pouco esquecida, que é a observação clínica. Você vê o que vai acontecer com aquele paciente sem intervir. Ou seja, às vezes um paciente chega com você com um quadro respiratório, um quadro viral, e você não precisa tomar nenhuma atitude, pedir um raio-x, prescrever antibiótico. Às vezes você pode fazer algumas medidas gerais e observá-lo durante 48, 72 horas e ver a que vai levar aquele quadro, que muitas vezes pode se resolver por conta própria. Talvez a geriatria seja uma das especialidades médicas. Na verdade, isso é uma coisa importante. A questão da Slow Medicine e as especialidades médicas. A Slow Medicine não é uma especialidade médica, isso é essencial da gente frisar. A Slow Medicine, ela idealmente é uma filosofia e uma prática médica que deveria perpassar todas aquelas especialidades, ou principalmente aquelas especialidades que têm contato direto com o paciente. Na medida em que ela coloca a relação médico-paciente como uma questão essencial, toda especialidade que tem contato direto vai se beneficiar do aporte que a Slow Medicine pode trazer. A geriatria, em particular, é uma especialidade onde a gente vê que isso tem mais benefícios. Por uma série de aspectos. Primeiro que os idosos estão acostumados com uma questão do tempo. Eles levam mais tempo para chegar à consulta, eles levam mais tempo para contar a sua história, eles têm mais questões para serem abordadas. E eles precisam de mais tempo para compreender, muitas vezes, as orientações médicas. E na medida em que a Slow Medicine e a Choosing Wisely, elas se integram muito na forma de enxergar a prática médica, o cuidado na solicitação de exames, o cuidado na prescrição de medicamentos, é uma questão essencial em geriatria. É uma questão que eu tenho me debatido em geriatria. A polifarmácia, que é o uso de medicamentos em excesso, é uma entidade clínica em geriatria. E às vezes necessária. Às vezes os idosos realmente eles têm muitas doenças no que a gente chama de quadros de polipatologia. É exatamente esse cuidado que temos que ter, de oferecer àquele paciente os medicamentos que são essenciais no controle das doenças, particularmente aquelas que implicam na qualidade de vida do doente. Muitas vezes, em situações de idades muito avançadas ou de doenças já muito graves, alguns medicamentos que são usados para prevenção de problemas futuros não são tão indicados. Então, o geriatra que incorpora na sua prática o tempo de consulta,
a decisão compartilhada, a ponderação no que se trata de uso de medicamentos e de uso, às vezes excessivo, de procedimentos diagnósticos, ele vai trazer benefícios para a prática dele, mas principalmente para o idoso que está procurando ele.